imensa satisfação estarmos aqui reunidos em Gaspar para tratar desse assunto de extrema importância, que é o trânsito. Eu gostaria, antes de agradecer o convite do Conselho Estadual de Trânsito, parabenizar o município de Gaspar por essa iniciativa e felicitar todos os senhores por se prestarem, por se disporem a estar aqui conosco, garantindo, demonstrando a preocupação que tem com a segurança viária, com o compromisso de zelarmos e de batalharmos no sentido de termos a certeza de que futuramente vamos deixar para quem nos suceder uma vida mais segura no trânsito viário. Essa realidade que hoje é lamentável, essa briga que nós temos, essa guerra, esses conflitos que nós vivenciamos no nosso dia a dia enquanto operadores do direito, enquanto fiscais de trânsito, enquanto membros de juntas de recurso, enquanto formadores de opinião, enquanto agentes difusores de conhecimento nas autoescolas, nos centros de formação, a dificuldade que nós encontramos em educar as pessoas para viverem o trânsito de uma forma mais harmoniosa. E eventos dessa natureza, servem justamente para coroar essa preocupação, para demonstrar que hoje a sociedade exige, ela não mais se conforma com essa realidade que nós vivenciamos em cidades como essa, mesmo cidades que têm um trânsito ainda humano. Eu considero o trânsito de Gaspar, o trânsito de Blumenau, um trânsito humano. Quem vencia o trânsito em grandes metrópoles, Porto Alegre, São Paulo, tivemos aqui a experiência retratada do conselheiro Júliber, do CETRAN de São Paulo, ex-conselheiro Júliber, do CETRAN de São Paulo, nos trazendo exemplos dessas cidades. Nós aqui temos uma realidade diferente. Nós ainda temos um trânsito humano. Mas, se nós não nos preocuparmos, nós não tomarmos iniciativas, não assumirmos uma postura proativa, a nocividade do trânsito certamente vai se refletir na nossa qualidade de vida, no nosso cotidiano. E hoje, nós estamos aqui para conversar sobre um assunto de extrema importância, que é a questão do condutor embriagado. É lamentável a realidade que nós presenciamos enquanto agentes da autoridade de trânsito, da fiscalização do trânsito, a frequência com que nos deparamos com pessoas que ainda não se sensibilizaram eu não diria nem a questão de se conscientizar com a problemática da embriaguez no trânsito, mas sim a sensibilidade de constatar o perigo que é, o que representa você assumir o risco de dirigir sob efeito de álcool, consumir bebida alcoólica e se dispor a conduzir um veículo automotor. É lamentável que nós ainda hoje, há 11 anos de edição do Código de Trânsito Brasileiro, temos pessoas que ainda não têm se sensibilizado do que representa essa conduta antissocial de conduzir sob efeito de álcool. E hoje nós vamos falar sobre esse ciclo, que vem desde a abordagem, a autuação e o julgamento dos recursos decorrentes das autuações lavradas pelos agentes, das penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito em virtude dessa situação de condução sob efeito de álcool. Embriaguez alcoólica. Pouca gente sabe que embriaguez alcoólica está classificado na classificação internacional de doenças, pelo CID-10, como uma intoxicação aguda, considerada transtorno mental e do comportamento decorrente do uso de álcool. Reconhecido internacionalmente como uma doença. É um mal que assola a sociedade. A Associação Britânica de Medicina
também lança um olhar preocupado para a embriaguez alcoólica e define, utiliza essa expressão para qualificar o indivíduo que está de tal forma influenciado por essa substância alcoólica que perde o governo de suas faculdades, que não tem condições, pelo fato de ter ingerido bebida alcoólica, não demonstra condições de executar determinada atividade, de executar o trabalho. E é justamente esse conceito que eu gostaria de trazer hoje para conversar com os senhores nessa tarde, esse conceito de embriaguez alcoólica. É justamente em virtude dos efeitos nocivos que essa substância traz para efeito de consciência por parte da pessoa, os reflexos que essa conduta pode trazer no exercício da atividade, que seria a atividade de condução veicular, né, a nocividade dessa conduta, os fatores que isso aí pode nos trazer de consequências para a segurança. E alguns pontos para reflexão. A edição da Lei 11.705 trouxe para a sociedade a discussão sobre o livre-arbítrio no consumo e na comercialização de bebida alcoólica. Vocês sabem, eu tenho a satisfação de ser policial rodoviário federal e a Polícia Rodoviária Federal integra o Ministério da Justiça. Eu recordo que em fevereiro do ano passado, quando foi editada a medida 415, o governo federal preocupou-se em proibir, ou melhor, restringir a comercialização de bebida alcoólica. Os senhores devem lembrar muito bem a repercussão dessa iniciativa. Muitos comerciantes criticando, não podem ser responsabilizados pela imprudência das pessoas que consomem a bebida alcoólica e se dispõem a conduzir veículos automotores, as críticas quanto à constitucionalidade desse tipo de proibição, uma série de opositores a essa iniciativa, dizendo que a responsabilidade é de quem consome, a responsabilidade é de quem se propõe a dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Mas aqui eu lanço uma pergunta: o que é a segurança pública? Quem é responsável pela segurança pública? São os policiais? São os governantes? A Constituição Federal é muito clara. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de cada um. A pessoa não pode se furtar de sua responsabilidade quando estimula o consumo da bebida alcoólica, quando não impede que uma pessoa que tenha ingerido esse tipo de substância saia dirigindo e oferecendo risco potencial ou concreto à segurança de todos os demais usuários da via pública. Isso é um princípio constitucional. A segurança pública é responsabilidade de todos. Todos nós, independente da função que exercemos dentro da sociedade, somos responsáveis pela segurança pública. E foi essa reflexão que o governo lançou na edição da medida provisória 415. Esse retrospecto da Lei 11.705, que iniciou foi um projeto de iniciativa popular no Rio Grande do Sul, que no governo foi transformado em medida provisória 415, veio a ser regulamentado posteriormente para efeito de fiscalização, entrando em vigor justamente no Carnaval, vocês devem recordar, a polêmica, a dificuldade que teve, principalmente porque a proibição era vinculada às rodovias federais. Alguns estados, como São Paulo, já existia legislação semelhante, mas há muito tempo a fiscalização havia se abrandado e ressurgiu a discussão com essa medida provisória. 6 meses depois, aproximadamente, veio a edição da Lei 11.705, que, no Congresso, assumiu um contorno totalmente diferente. Desviou-se o foco da comercialização da bebida alcoólica e focalizou-se no condutor. Principalmente a questão da infração administrativa. A lei veio a ser intitulada a Lei Seca. E aí eu pergunto, é proibido consumir bebida alcoólica? A lei trata-se de uma proibição geral? É realmente a lei seca? Não é. Não é crime você consumir bebida alcoólica no Brasil.
O crime está em você conduzir sob efeito de bebida alcoólica. Você ingerir essa substância que se dispõe a conduzir um veículo automotor. Mas existem condutas, fora o Código de Trânsito brasileiro, que também qualificam infrações penais passíveis de punição. E é em cima dessas situações que eu gostaria de lançar uma reflexão. Questões que surgiram com a nova regulamentação da bebida alcoólica associada ao trânsito viário. Todo condutor de veículo automotor deve ser submetido ao teste de alcoolemia? Será que todo condutor deve se sujeitar ao exame de alcoolemia? Pode o agente da autoridade de trânsito coagir, exigir que a pessoa se submeta a esse tipo de exame contra a vontade dele? O que autoriza o agente de trânsito a submeter o condutor a esse tipo de teste? Ele pode aleatoriamente parar numa pessoa e determinar que ela se submeta a esse tipo de exame? Pode o agente fazer esse tipo de... assumir esse tipo de conduta? A lei autoriza os princípios aqui muito bem lembrados pelo colega Júlio, legalidade, pessoalidade, né? Pode o agente, dentro dessa sistemática traçada pela Constituição Federal, abordar aleatoriamente uma pessoa e submetê-la ao exame de alcoolemia? Essas discussões todas, os senhores estão cansados de ouvir na imprensa. O condutor que se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia deve ser autuado pela infração do artigo 165, parágrafo 3º do artigo 277. Determina que aquele que se recusar a se submeter aos exames previstos nesse mesmo artigo responderá administrativamente pelo artigo 165. E aí fica essa pergunta: qualquer pessoa que se recusar pode ser punida, será punida, deve ser punida em virtude dessa recusa? E pratica o crime de desobediência o condutor que se opõe a essa determinação ou a essa conduta por parte do agente? É muito comum, desde a edição da medida provisória 415 e da lei 1175, a imprensa trabalhar esses assuntos e lançar diversas opiniões a respeito, mas o operador do tráfego, o operador de trânsito, muitas vezes é induzido em erro, seja por orientações distorcidas ou setorizadas ou segmentadas da legislação, né? Compreendendo a legislação de trânsito apenas como Código de Trânsito e suas regulamentações, esquecendo todo o ordenamento jurídico que tem por trás, as questões constitucionais, os princípios gerais do direito, em especial os acordos internacionais dos quais o Brasil também é signatário. Então, uma série de situações que envolvem esse tipo de alteração, inovação legislativa. E, por se tratar de um assunto recente, ainda está amadurecendo e ainda muita coisa existe, muita discussão ainda a se travar a respeito desse assunto. E hoje eu gostaria de trazer para refletirmos esses 4 pontos em especial. Abordagem: suspeita de dirigir sob influência de álcool. A primeira pergunta que nós lançamos foi: pode o agente de trânsito simplesmente sujeitar qualquer pessoa ao exame de alcoolemia? Ele pode pegar aleatoriamente um condutor e submetê-lo ao exame de alcoolemia? Ele está autorizado a fazer isso pela legislação? E eu respondo que não. Não está. O que a lei autoriza, e aqui eu cito o artigo 277 novamente, o agente da autoridade de trânsito submeter ao exame de alcoolemia, seja ele o etilômetro, seja o exame clínico, seja o exame pericial, por intermédio da coleta de sangue, aquela pessoa que se encontre sob suspeita de estar dirigindo sob influência de álcool. Esse é o foco da fiscalização quando se trata de embriaguez alcoólica. É a pessoa que esteja sob suspeita. Aquela pessoa que não estiver externando nenhum sinal, nenhum sintoma de embriaguez, que autorize o agente
caso essa pessoa se recuse a lavrar um auto de constatação de embriaguez, essa pessoa não, o agente não estaria autorizado a realizar o exame de alcoolemia nesse tipo de condutor. Justamente porque a lei autoriza apenas a submissão daquela pessoa que esteja sob efeito de álcool, que esteja sob suspeita de estar com o seu efeito de álcool. Como a gente pode verificar isso? Direção normal do veículo. Direção normal do veículo. A pessoa está conduzindo o veículo, cometendo infrações de trânsito. A prática de uma infração de trânsito, dirigir sem atenção, em zigue-zague, né? Conduzir o veículo de forma a oferecer risco aos demais usuários, ameaçando o pedestre e tal, são infrações de trânsito que demonstram para o agente que aquela pessoa não está em condições de dirigir. Algo está errado, desperta a suspeita. Essa pessoa, num primeiro momento, já deixa o agente de trânsito, né, já desperta no agente de trânsito essa suspeita. Faz com que autoriza ele a oferecer, a disponibilizar o exame o bafômetro, o vulgo bafômetro, o etilômetro, para confirmar a sua suspeita, confirmar ou afastar a sua suspeita. E a outra situação é do condutor com notórios sinais de embriaguez. E aí, os notórios sinais estão descritos na Resolução 206 do CONTRAN, no termo do auto de constatação de embriaguez, que seria você sentir o odor etílico do hálito daquele condutor, verificar de repente os olhos vermelhos, ele tem dificuldade de deambulação, coordenação motora, enfim, né, vários sinais que demonstrem que aquela pessoa não esteja preparada para exercer aquela atividade de condução veicular. Então, em especial, esses dois fatores que demonstram, que autorizam o agente de trânsito a realizar o exame. O que é importante ficar bem claro, o agente de trânsito somente pode realizar o exame de alcoolemia em uma pessoa que esteja sob suspeita. Mas, e se a pessoa não está sob suspeita e se recusa a realizar o exame de alcoolemia? Aí eu lanço a pergunta, o que o agente vai fazer? O que a gente vai fazer se é uma pessoa que você aborda sem nenhum sinal de embriaguez, mas você ainda assim insiste em realizar o exame de alcoolemia e essa pessoa se recusa a fazer o exame? O que fazer? O agente fica refém dessa situação. Ele não vai ter como lavrar o auto de constatação de embriaguez, porque não vai ter nenhum sinal ou sintoma que justifique a sua confecção. E a recusa da pessoa, nessa situação especial, vai estar amparada no direito que ela tem de permanecer calada quando está sob suspeita, quando está sendo acusada de alguma coisa. São direitos que a própria Constituição Federal garante, além de tratados internacionais, como é o Pacto de São José da Costa Rica, né, que traz o direito das pessoas de não produzirem prova contra si mesmo. Situações como embriaguez, operações que envolvem a utilização do etilômetro, sempre despertam na imprensa curiosidade. E não é raro, né, você acompanhar pela televisão pessoas, não precisa nem ser pessoas influentes na sociedade, mas pessoas que, em uma fiscalização de rotina, acabam sendo filmadas e têm a sua imagem exposta na mídia. Isso é algo que deve causar preocupação por parte da pessoa que está fiscalizando, exercendo a fiscalização. Naquele momento, no momento em que você aborda uma pessoa, essa pessoa está sob a sua responsabilidade. Todos que trabalham na fiscalização de trânsito sabem que para você fazer uma abordagem, você tem que ter um local seguro, um local adequado, para evitar acidentes, para evitar que em virtude daquela imobilização, daquela operação de trânsito, algo venha a comprometer a segurança viária. E naquele momento, a pessoa que está sendo alvo da fiscalização, ela está sob responsabilidade dessa autoridade, desse agente da autoridade de trânsito. E ela jamais pode permitir que essa pessoa seja submetida a vexame, a situações que causem constrangimento a essa pessoa, sob pena de caracterizar aí abuso de autoridade. É muito comum você acompanhar
na grande mídia esse tipo de reportagem, né? E a responsabilidade do agente zelar para que isso não ocorra, zelar pela garantia do direito de imagem dessa pessoa que está sendo abordada. Situações interessantes sobre a realização do exame de alcoolemia. Qual é a natureza jurídica desse exame? Legalmente é uma medida administrativa. O Código de Trânsito estabelece que a realização do exame de alcoolemia é uma medida administrativa. É um ato inerente ao poder de polícia. E aí nós temos algumas características do poder de polícia: autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade. O que seria autoexecutoriedade? Não precisa o judiciário determinar ou autorizar o agente da autoridade de trânsito a realizar o exame de alcoolemia. Basta que ele esteja suspeitando que aquele condutor esteja dirigindo sob efeito de álcool. Já estaria autorizado a executar esse exame. A discricionariedade é justamente o agente de trânsito, a partir da sua experiência, a partir do senso que ele adquire no exercício da atividade, é que ele vai perceber, não, esse condutor tem alguns sinais característicos de embriaguez alcoólica. Vou realizar o exame. Ele já tem que ficar atento para esses sinais, porque caso haja uma recusa, ou melhor, ele deve lançar no campo de observações do auto de infração quais foram os sinais que despertaram nele essa suspeita. E ele teria essa sensibilidade. E aí entra a discricionariedade. Discricionariedade não se pode confundir com a arbitrariedade. É o poder que tem o agente público de escolher as alternativas que são postas pela legislação a seu dispor para realizar a sua atividade funcional. E a coercibilidade? A coercibilidade, aqui veio uma situação interessante no que diz respeito à coercibilidade em relação ao exame de alcoolemia, que a coercibilidade é inerente a todo ato de polícia. A pessoa não tem a faculdade de se sujeitar ao poder de polícia, não é dado ao administrado se recusar a submeter ao poder de polícia, mas a coercibilidade no que diz respeito ao exame de alcoolemia não significa que a pessoa que se recuse tenha que ser levada ao manjo militar para coleta de sangue, ou perante um perito que venha analisar a presença de sinais nessa pessoa para efeito de autuação, de lavração, de lavratura de um laudo de embriaguez. Não nesse sentido. A coercibilidade é que o agente de trânsito, diante de uma eventual recusa, diante de uma situação de resistência por parte do fiscalizado, ele vai poder lançar mão de outros mecanismos para demonstrar a embriaguez. Outros meios de prova em direito admitidos. Quais seriam esses meios de prova? O próprio auto, a própria declaração do agente. O parágrafo 2º do 277 trouxe para o âmbito do Código de Trânsito essa realidade da palavra do agente, da declaração do agente de trânsito, né, servir como prova, assim como o parágrafo 2º do artigo 280 do CPB já previa anteriormente. Então, diante de uma recusa, diante da resistência por parte do condutor de se submeter ao exame de alcoolemia, caberá ao agente de trânsito lavrar um termo de constatação, o auto de constatação de embriaguez, assinalando os sinais que ele percebeu característicos de embriaguez alcoólica, e adotar as providências necessárias para que aquela situação nefasta não persista. A recusa do condutor. Vários princípios do direito, não intrínsecos no CPB, não expressos no Código de Trânsito Brasileiro, fazem com que o parágrafo 3º do artigo 277 mereça uma reflexão maior por parte dos agentes de trânsito e daqueles que analisam as penalidades decorrentes da fiscalização exercida pelo agente da autoridade de trânsito. O princípio da presunção de inocência. Algumas teses surgidas posteriormente à edição da Lei 1105 têm defendido
que a presunção de inocência aplica-se ao direito penal, que o direito da pessoa não produzir prova contra si, o direito da pessoa permanecer calada, seria inerente ao direito penal. Mas esse tipo de defesa é muito frágil. É muito frágil por quê? Porque a própria Constituição Federal determina que a ampla defesa e o contraditório, que são princípios maiores dentro dos quais o princípio da presunção de inocência está inserido, né, aplica-se tanto no âmbito judicial quanto no processo administrativo. Então esse tipo de argumento é muito falho. Princípio da não autoincriminação aplica-se a direitos fundamentais, vida e liberdade. Então a condução veicular seria apenas uma licença por parte do Estado, da administração pública, então não poderia ser amparado pelo princípio da não autoincriminação. Também é muito frágil. É muito frágil esse argumento. Por quê? O direito de dirigir no Brasil, diferentemente do que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, no Brasil, dirigir é um direito, não é uma mera faculdade por parte do Estado de permitir que aquela pessoa conduza. É um direito, ele é tratado como um direito. A pessoa se submete a testes, o candidato à obtenção da habilitação é submetido a uma série, tem que comprovar estar apto, atender uma série de exigências, então ele adquire esse direito, que só pode ser suprimido mediante o devido processo legal. Então, esse argumento de que o princípio da não autoincriminação não atingiria a condução veicular também é falho. O que nós temos? Crime de desobediência. Muita gente defende também que aquela pessoa que se recuse a realizar o exame de alcoolemia responderia pelo crime de desobediência. Não é o caminho. Não é o caminho. O Supremo Tribunal Federal já decidiu em vários julgados que quando a legislação administrativa capitula como infração não penal uma determinada conduta, ela não deve ser enquadrada como crime, que é o caso da desobediência no âmbito do trânsito. Existe infração administrativa para isso. Nós temos uma tipificação própria para desobediência. Então, não caracterizaria jamais o crime. Também é outra tese, é outro argumento falho, que muitas vezes é utilizado para coagir a pessoa a se submeter ao exame de alcoolemia. E aí surge uma situação que há muito tempo, muito antes da edição da Lei 1175, já se discutia no Conselho Estadual de Trânsito, que é: o exame de alcoolemia é um direito do condutor e não um dever. Como um direito. Ora, se o agente de trânsito somente pode submeter a pessoa ao exame de alcoolemia, a pessoa que esteja sob suspeita, significa que, se essa pessoa não realizar o exame, ele vai lavrar um auto de infração. Ele vai assinalar todos os sinais e sintomas característicos da embriaguez que ele presenciou nessa pessoa, que ele verificou, e ele vai lavrar o auto de infração. E como é que essa pessoa vai se defender se da palavra do agente, a palavra do agente tem a presunção de legalidade, a fé pública incidindo sobre seus atos? Como essa pessoa vai se defender? Então ela teria o direito de se submeter ao exame de alcoolemia para demonstrar que ela não está sob efeito de álcool. Essa tese já era professada pelo CETRAN muito antes da embriaguez alcoólica ressurgir nessas polêmicas que nós temos desde a edição da medida provisória 415. E, na verdade, ela se confirmou com as alterações recentes no Código de Trânsito. Jamais podemos, fazendo essa análise do ordenamento, seja no aspecto constitucional, do direito da pessoa não produzir prova contra si e permanecer calada quando está sendo acusada de alguma infração, seja no âmbito internacional, né, leva a crer que a submissão ao exame de alcoolemia é um direito do usuário. E o agente da autoridade de trânsito, diante de uma situação de eventual condução por efeito de álcool, tem o dever de agir, mas também de permitir que aquela pessoa, ao da fiscalização, demonstre que tem a possibilidade de demonstrar que não está
praticando essa conduta em especial. E é uma situação, como foi dito, a embriaguez, os sinais muitas vezes são externados de uma forma muito tênue. Você aborda uma pessoa, imagina que ela esteja embriagada, porque está exaltada, está com os ânimos alterados, mas de repente essa pessoa está passando por uma outra situação, ela está nervosa por um outro episódio em sua vida, e o agente de trânsito leva isso para que imagina que ela esteja embriagada. Ou então a própria abordagem faz com que a pessoa haja de uma forma inusitada, de uma forma, tenha uma reação à presença do agente da autoridade de trânsito, que diante dele, para ele, significa que ela esteja embriagada, quando na verdade não é. É simplesmente uma reação natural da própria pessoa. Então isso leva à conclusão de que, na verdade, a submissão ao exame de alcoolemia é um direito do condutor e não uma obrigação. Então, o que o agente de trânsito, quais são os requisitos, o que o agente de trânsito deve fazer constar no seu auto de infração para garantir que a sua fiscalização tenha o efeito desejado. Situações como hora da infração. Muita gente confunde hora da infração com hora da realização do exame de alcoolemia. O que o Código de Trânsito exige é a hora do cometimento daquela conduta irregular, da hora em que ocorreu a infração, e não a hora em que você realizou o exame. A hora em que houve a abordagem do condutor sob suspeita de dirigir embriagado é que deve constar no auto de infração, e não a hora da realização do exame. A infração consumou-se no momento em que aquela pessoa estava dirigindo sob efeito da substância alcoólica. Então, essa seria a hora a constar no auto de infração. Situação que também é conflituosa, acidentes de trânsito. O agente da autoridade de trânsito é acionado para atender um acidente. Não viu quem estava dirigindo os veículos, chega no local, o sinistro já ocorreu, mas tem uma das pessoas envolvidas que está suspeito de ter bebido alcoólico. Pode o agente de trânsito lavrar o auto de infração? Ele não viu quem estava dirigindo. Ele não sabe se aquela pessoa que está ali estava conduzindo, se ela bebeu antes de dirigir ou bebeu depois do acidente. Aqui é interessante uma situação, um recurso administrativo no CETERG. A pessoa havia se ouvido num acidente, Ponte Tamarindo, não sei se conhecem o Blumenau, saindo do Ponte Tamarindo, a pessoa havia capotado num acidente, e quando os agentes chegaram no local, ele foi submetido ao exame de alcoolemia, tinha sinais de embriaguez, e constatou-se que ele estava sob efeito de álcool. Foi autuado, foi aplicada a penalidade e ele recorreu. E no recurso, tivemos a possibilidade, recebemos a defesa dele. No recurso, ele defendia que ele estava saindo do trabalho, perdeu-se naquela curva da ponte, capotou e ficou desolado naquela situação. Ficou ali lamentando o infortúnio, trabalhando até aquela hora, enfim. E uma pessoa, um andarilho, ficou sensibilizado com a situação dele e ofereceu álcool para ele. Ofereceu, estava ali com aquela garrafa de cachaça, ofereceu, e ele, diante do seu infortúnio, consumiu a bebida e tal. E o agente sensível chegou no local e autuou ele. Não levou em consideração essa situação toda. Seria engraçado se não fosse trágico. Aí eu pergunto para os senhores: o agente tem condições de saber se isso ocorreu ou não? Por mais mirabolante que possa parecer essa história, o agente tem como descartar essa ocorrência? É algo, por mais gritante que seja a tese, é algo que não deixa de ser plausível. É lógico que, diante das circunstâncias, o agente de trânsito lavrou o auto perfeitamente, conseguiu todas as informações, fez o exame
de alcoolemia, não havia nenhuma outra situação que pudesse isentar essa pessoa da responsabilidade. E uma das características, uma das consequências de um ato administrativo, né, é justamente para quem recorre, para quem vem impugnar a validade desse ato, é a inversão do ônus da prova. E essa pessoa não conseguiu localizar aquele cidadão que havia fornecido a bebida alcoólica para testemunhar a seu favor para efeito de desconstituição da infração. E também, né, a situação de flagrância que decorreu dessa situação do agente de trânsito. Aí entra a situação do flagrante presumido ou do flagrante ficto. O que é esse flagrante presumido? Nós temos no Código Penal várias situações que caracterizam o flagrante, não apenas a pessoa que é pega cometendo o delito. E o flagrante presumido é aquela pessoa que, logo após o delito, ela é encontrada, não há necessidade de perseguição para a gente acompanhar, ela simplesmente é encontrada com instrumentos, com elementos que façam presumir ser ela autora daquela transgressão. Em cima dessa figura do flagrante presumido, pode o agente de trânsito, em determinadas situações, concluir que, embora ele não tenha visto acontecer o acidente, não tenha visto a pessoa conduzir o veículo, que ela realmente estivesse conduzindo sob efeito de álcool. Mas é algo que tem que estar muito bem caracterizado. O agente de trânsito, quando chegar a essa conclusão, por lavrar o registro do acidente e lavrar o auto de infração, ele deve fazer essas observações no campo de observações. Não, só havia 2 pessoas no local, um condutor de cada veículo, né, e essa pessoa apresentava os sinais característicos da embriaguez. Não havia condições de outra pessoa estar dirigindo. Não havia outra pessoa no local que pudesse estar dirigindo, a não ser essa pessoa. Elementos que depois, no eventual recurso, seja administrativo ou judicial, ele possa defender essa situação, mesmo que ele não tenha visto acontecer um sinistro. Então, há essa possibilidade. Mas a gente tem que tomar essas cautelas para caracterizar o flagrante presumido. Caso contrário, realmente ele não vai poder atuar. Porque aquela tese do andarilho solidário pode vingar. Pode vingar. Ele não viu como aconteceu o acidente. Ele não acompanhou a dinâmica daquela situação. Então, ele tem que se cercar dessas cautelas para caracterizar essa infração. O agente de trânsito, antes de operar o equipamento de alcoolemia, deve conhecer deve ler o seu manual, para saber como proceder. Muitos manuais, a grande maioria deles, recomenda que se façam 2 exames. Um exame preliminar, para certificar de que aquela pessoa não tenha consumido bebida alcoólica. Primeiro a gente pergunta, é uma recomendação, pergunta se a pessoa consumiu bebida alcoólica antes de estar dirigindo. É lógico, né? Naturalmente que a pessoa vai negar. Alguns até dizem, não, só uma cervejinha, só um bombonzinho de licor, né? Não vai dar nada, enxaguante bucal, né? Sempre surgem novas teses de defesa. Nessas situações, a gente deve submeter o exame do etilômetro e verificar se a pessoa está ou não dentro daquela margem de tolerância, e a lei usa essa margem de tolerância. Nós temos a margem de tolerância, temos a margem de erro prevista pelo Inmetro, né? A margem de tolerância estabelecida no decreto presidencial e a margem de erro estabelecida pelo Inmetro, que devem ser consideradas. Aqui descartando aquela questão da lei seca. Hoje, para caracterizar o crime, são 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Para caracterizar a infração, 2 decigramas. 2 decigramas. Então, essa situação tem que ser verificada. E qual é o resultado que a gente vai considerar? O primeiro ou o segundo para efeito de registro do auto de infração? Depende. Normalmente,
normalmente se recomenda que seja utilizado o menor índice. O menor índice entre os dois. O teste preliminar e o teste de confirmação, aquele menor você consideraria. Normalmente é isso que se recomenda, por isso a importância de ler o manual. O manual vai determinar, né? O problema de se utilizar essa relação do menor resultado está na curva de embriaguez. A pessoa está conduzindo o veículo automotor, ela está sob determinado nível de álcool no seu sangue. O primeiro teste pode acusar justamente esse índice. Você vai aguardar 15 minutos normalmente e realizar novamente esse exame. Se ficar dentro de uma margem de até, normalmente, 0,32 décimos de miligrama, o agente de trânsito teria aí a certeza de que aquela pessoa realmente estava sob efeito de álcool e consumiu essa bebida, não apenas acusou no primeiro exame os resquícios de álcool que ela porventura tivesse na boca. Caso dê uma discrepância muito grande entre o primeiro e o segundo exame, o primeiro exame muito superior ao segundo, aí fica caracterizado que ele, no primeiro exame, tinha ainda presença de álcool na boca e não estava realmente sob aquele nível. E aí utiliza-se o teste de confirmação. Esses cuidados deve ter o agente na hora de lançar essa observação no auto de infração. Testemunha. Existe a necessidade do agente de trânsito lançar testemunhas no auto de constatação? Existe a necessidade de lançar testemunhas no documento que é impresso por meio do etilômetro? Existe a necessidade? Legalmente não. Legalmente não. Mas recomenda-se que se utilize desse expediente para eventual impugnação administrativa, né? Ou melhor, judicial. Se porventura esse ato viesse a ser questionado judicialmente, poderia-se utilizar aquelas testemunhas. Normalmente as testemunhas são outros policiais que atuaram naquela operação. Mas não é exigido pela lei, até porque a presunção de legalidade, de legitimidade, a fé pública, converge em favor do agente. Então, é um ato que dispensaria a presença de testemunhas. O que eu quero dizer? Se não tiver testemunhas naquele documento, se o agente não lançar, isso não vai por si só invalidar o ato. Até porque a resolução 306 não exige isso, o Código de Trânsito não exige, não traz essa exigência como condicionante de validade daquele ato. Então, isso tudo também considerando a fé pública do agente e a presunção de legalidade, faz com que a testemunha seja dispensada. É algo que traz maior robustez a esse ato do agente, mas não é algo que venha a invalidar o ato ou a sua ausência. No campo de observações, então, imprescindível do agente lançar circunstâncias que alimentaram a suspeita de embriaguez, sinais ou sintomas, exalava odor alcoólico, odor etílico, tinha problema de coordenação motora, ele estava dirigindo de forma anormal. Essa questão da direção de forma anormal é muito importante de se conseguir no auto de infração. Qual é a tipificação do artigo 65? Dirigir sob influência de álcool. Muitos juristas têm defendido a tese, e isso tem ganho no judiciário uma certa força, que quando o legislador estabeleceu como infração dirigir sob efeito de álcool, não basta que ele tenha bebido e esteja com uma concentração de álcool determinada na tolerância prevista pelo decreto presidencial. Tem que ficar claro que essa pessoa está sob efeito de álcool. E como é que você verifica a influência do álcool na condução veicular? Por intermédio de uma direção irregular, de uma direção anormal. Então é importante que se coloque no documento o que chamou a atenção do agente para abordar aquele veículo para constatar se ele está ou não sob efeito de álcool. Então, uma condução anormal, alguma infração que ele tenha cometido, enfim. Também é importante observar as particularidades do instrumento de apuração da infração.
as instruções pelo fabricante, a margem de erro estabelecida pelo Inmetro, né, na hora de lavrar, na hora de considerar o